Sejam muito bem-vindos ao Lifecast. No episódio de hoje, nós estaremos estudando e aprendendo sobre liderança comportamental. O que é um líder? Quais as características de um líder e o que as pessoas esperam dele? É o que nós estaremos aprendendo nesse episódio de hoje. Então já quero fazer um convite para você, se você puder, clica nesse link, compartilha com mais pessoas que você sabe, aquela pessoa que vem na sua mente, que você sabe que tem o potencial de liderar, que tem esse dom, mas muitas das vezes por conta de bloqueios ou conhecimento, por falta de conhecimento, não consegue colocar para fora, na verdade, aquilo que já está dentro dele. Então compartilha com essa pessoa que eu tenho certeza que nós iremos expandir a nossa visão nesse episódio. Também curte, ativa as notificações, se inscreva no canal, também nos siga nas redes sociais, no Instagram, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todos os conteúdos. E também, se você puder, deixe aqui nos comentários de onde você está falando, a cidade e o estado, para nós termos dimensão de onde está chegando esse episódio. E para esse tema liderança comportamental, eu tenho a honra, o privilégio de estar recebendo ele, que é um amigo, é um pastor, uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, que é referência para mim. Eu tenho honra de receber aqui nesse episódio do Lifecast, Pastor Fernando. Ô, querido. Matheus, o prazer é meu, honra também é minha. Tenho certeza que você que vai acompanhar esse episódio, não tenho dúvida que você vai receber aí um conhecimento para mudar a chave, mudar um pouco do seu entendimento em relação ao quanto o comportamento pode mudar a sua vida, os seus objetivos, a sua visão. Vamos para cima, né, Matheus? Tem muita coisa para falar. Bora que hoje vai ser power. Com certeza. Pastor, o que é um líder e quais as características? O que as pessoas esperam de um verdadeiro líder? Matheus, eu entendo que liderança, ela anda por experiência e por visão, né? Cada um tem a sua experiência, a sua visão, mas para a minha vida faz muito sentido a liderança quando se fala de pessoas, tá? Então, para mim, um bom líder é aquele que sabe entender as pessoas e sabe comandar, ou seja, sabe orientar as pessoas, né? Quando eu paro para olhar assim características, eu acho que características importantes. Você tem que ser bom em relacionamento, tem que entender como lidar com as pessoas e as dificuldades de cada um. Então, a gente vai entender um pouco de comportamento quando a gente olha para pessoas. E eu falo isso por quê? Porque tem muito líder que é voltado a resultado. Sim. Né? Aquele líder que olha para o negócio, e é uma visão um pouco ultrapassada de liderança, né? Levando em consideração o que a gente consegue entender hoje, mas existe, ok. É a visão de você olhar para um resultado. Quando você começa a olhar para pessoas, você começa a entender as nuances, ou seja, a dificuldade de cada um, o potencial de cada um, onde você pode investir naquela pessoa, fazer elas de fato desenvolver. Então, eu acredito muito que liderança se faz com pessoas, tá? Mas para eu ter habilidade nisso, eu tenho que ser bom em relacionamento. Então, eu tenho que entender como me conectar com pessoas, eu tenho que entender como me colocar no lugar dessas pessoas, ou seja, entendendo o sentimento, entendendo o emocional de cada pessoa. Evidente que uma segunda característica que eu poderia citar também, para ser um bom líder, eu tenho que ter visão. Nenhum líder vai chegar a lugar nenhum se ele já não se enxerga lá no futuro. Ou seja, aonde eu vou chegar? De que maneira que eu vou chegar? Se você consegue ter essa visão, você tem um caminho para trilhar. Diferente de alguns líderes que a gente vê que, de uma certa forma, não performam bem, não andam, porque ainda não tem uma visão definida. Eu lembro uma vez que eu estava sendo mentoreado, e o mentor para mim virou e falou assim para mim: você se enxerga nesse futuro que você está traçando? E para ser muito sincero, Matheus, eu não me enxergava naquele futuro. Eu idealizava, eu falava muito. Veja só, eu acho que do ponto de vista técnico, eu já via, eu tinha uma estratégia ali, mas eu de fato não me enxergava. Eu via as pessoas, mas não me via. E quando aquela pergunta, né, porque eu acho que a gente é muito movido por perguntas. As perguntas, na verdade, não são as respostas, mas são as perguntas que vão nos levar a um próximo nível. Tá? Gente, anota isso aí, ó. Perguntas. Primeiro insight aqui, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Boas perguntas vão te fazer performar muito mais. Por quê? A pergunta, ela tem um poder de te tirar da zona de conforto. Ela quebra o padrão. Porque você está naquela visão, enxergando determinada coisa, a pergunta te instiga a pensar diferente. E muitas vezes, no que ela te instiga a pensar diferente, ela te leva para um outro nível, né? Então você quebra aquele antigo padrão e você evolui. Então, assim, te respondendo para fechar, o líder tem que ter característica de bons relacionamentos. Olhe para as pessoas, foque nas pessoas, preste atenção nas pessoas, você vai evoluir muito. Segundo, você tem que ter uma visão clara do futuro. Você tem que se enxergar nessa visão clara de futuro. Terceiro, você tem que ter uma estratégia. E para ter estratégia, você tem que estar num ambiente que você se desenvolva. E para você estar num ambiente, você vai ter que pagar um preço.
Você vai ter que lidar com aquele meio, saber se inserir, eu volto nas pessoas, né? Mas você vai conseguir, de fato, se desenvolver e traçar uma boa estratégia para o seu futuro. Então, um líder sem estratégia não consegue construir visão, e se não tem visão, não sabe com quem trabalhar e como trabalhar com as pessoas, tá? Gente, então, faz sentido para mim. Muito forte esse conteúdo. Esse episódio já começou com tudo. Esse aqui é só um pouquinho do que tá vindo por aí, tá bom? Então acompanhe a gente até o final. Pastor, e onde foi o ponto de partida? Onde o senhor chegou a um problema, essa necessidade e apresentou essa solução de liderar pelo comportamento e pelo exemplo? Sim, eu tenho algumas histórias assim que me transformaram, né? Quando eu comecei a entender a importância da liderança comportamental. Mas um dos episódios foi quando eu fiz a faculdade de Direito. Eu estudei Direito por 3 anos e meio, e eu tinha praticamente 1 ano e meio para fechar, e eu simplesmente desisti da faculdade, porque eu coloquei na minha cabeça que não era para fazer aquele curso, e aí eu me lembro, poxa, se eu tivesse inteligência emocional nessa época, se eu conseguisse ter o conhecimento que eu tenho, por exemplo, hoje, eu não teria desistido. Aí você fala assim, mas, poxa, Fernando, mas você teria concluído mesmo, de repente, não exercendo a advocacia? Sim, poderia. Mas eu não tinha esse entendimento. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu estava muito envolvido com as minhas emoções, eu não me enxergava lá, eu estava ali naquele lugar estudando, mas eu não conseguia ver o Fernando advogado no futuro. Eu estava muito condicionado à visão de outras pessoas, mas eu não me entendia, eu não tinha o autoconhecimento necessário para falar assim, ok, Fernando, você está estudando direito, você quer chegar aonde? Então eu era muito sugestionado pelas outras vozes, que é um perigo, tá? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Você pode ouvir muitas sugestões, mas só que as pessoas que realmente têm autoridade na sua vida e que vão fazer você mudar são aquelas pessoas que já experimentaram o futuro que você quer chegar. Entende? Sim. Então, às vezes, a gente está falando de futuro com pessoas que não experimentaram esse futuro. E muitas vezes você tem que tomar cuidado porque isso pode ter um vínculo emocional familiar. E você pode, de repente, parar ali e você tá achando que você está satisfazendo pessoas da sua família, satisfazendo uma roda de amigos, mas não necessariamente, não, e nenhuma crítica em relação a isso, tá? Mas não necessariamente essas pessoas conseguiram enxergar de fato o que você quer. Então, a pergunta que eu sempre falo, e sempre faço para as pessoas, aonde você quer chegar? Aonde de fato? Quando eu entendi isso, eu comecei a quebrar alguns padrões. Eu falei, poxa, eu não me tornei advogado, não consegui chegar. Aí eu tentei fazer um outro curso também, não concluí. Eu comecei a criar um ciclo de procrastinação. E quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei, peraí, eu preciso mudar. E aí eu comecei a prestar atenção em pessoas que falavam do comportamento, em pessoas que se envolviam muito bem com outras pessoas, se conectavam muito bem. Eu comecei a prestar atenção em pessoas que tinham uma perspectiva de futuro, uma estratégia bem definida e conseguiam ter resultados. Aí que eu fiz, Matheus, eu comecei a mudar minhas rodas. Entende? Mas um problema, e veja só, um problema teve que chegar na minha vida para eu entender que fazia sentido mudar o meu comportamento. Então, guarde isso para você. O comportamento, se você não mudar ele, ele pode ser um ponto de partida ou pode ser um ponto de parada. Se você decidir mudar seu comportamento hoje, prestar atenção nas pessoas, definir uma estratégia para você com uma visão muito clara, você vai crescer. Agora, se você não definir isso, pode ser um ponto de parada para a tua evolução. Nossa, gente, muito forte. Anote isso aí. Eu sugiro, uma sugestão para você, na verdade, está com papel e caneta anotando, porque tá muito forte, tá muito bom o conhecimento que o pastor está transbordando sobre nós nesse episódio. Então, partindo desse ponto que o senhor falou, é muito importante você saber com as pessoas que você está ao seu redor. Sem as dúvida. Pessoas que você tem se conectado. Porque muitas das vezes a pessoa tem uma visão, ela sabe onde ela quer chegar, mas por conta das pessoas que estão ao redor diz você não pode, você não consegue, você não é capaz. Ou seja, tem pessoas que estão na nossa vida que Deus coloca que são críticas construtivas, que a pessoa vai falar, faz isso, não faz isso, e tem outras pessoas que vão tentar nos paralisar. Sim. Então, pastor, nesse período em que o senhor estava na faculdade, como que o senhor administrou essas emoções? Como o senhor administrou esse contato com pessoas, se aquela pessoa estava te impulsionando, se era uma crítica construtiva, ou se na verdade era algo, um fator paralisador? Você começa a selecionar as pessoas, né? Mas aí um ponto importante de falar, que a gente confunde isso no fator emocional. Por isso que o emocional tem que ser algo que você sempre vai ter que avançar. Estudar sobre isso, se envolver com pessoas que já venceram as suas crenças limitantes. Porque o que para a gente, Matheus, são as crenças. As crenças nos param.
E o que estava me parando, por exemplo, naquele momento? Uma crença familiar. Porque eu vi autoridade em algumas pessoas ligadas a um seio familiar, não só pai, não, tio, primos, pessoas bem-sucedidas. E o que que eu fazia? Olhando para eles, eu entendia que aquele era o fator de sucesso. Só que o que eu não entendi, de fato, é que o fator de sucesso de uma pessoa não necessariamente é o seu, tá? Então não é porque o seu primo se tornou um médico que necessariamente você tem que ser e o caminho do seu sucesso está naquilo. Não. Você tem que começar a quebrar padrões. Então, qual era o padrão que eu tinha que quebrar? A dificuldade de entender que o sucesso familiar não era a resposta. Eu queria algo que a minha família, aquela roda ali, e alguns amigos não me respondiam. Então, se o ambiente, gravem isso, se o ambiente que eu estava não me dava as respostas, eu tinha que transitar de Vontade ambiente. Entende? Uhum. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei na época da faculdade, aí um lado bom, né? Porque se por um lado eu acabei trancando matrícula, por outro lado, eu conheci muitas pessoas ali. Então, eu conheci muitas pessoas de influência, pessoas que têm um mindset, já tinham naquela época um mindset realmente assim mudado, que tinham capacidade de uma mudança constante, de adaptabilidade muito rápida. E comecei a conversar com essas pessoas, eu comecei também a conviver com outras pessoas, conhecer ter novas amizades, e essas pessoas começaram a me mostrar um modelo disruptivo, ou seja, um modelo que me mostrava assim, olha, o Fernando que você quer ser não pode ser esse Fernando aqui que trancou a faculdade. Nossa. Entende? O Fernando que você quer ser tem que ser um cara que tem que se relacionar mais com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, mas quais pessoas? Aquelas que de fato chegaram aonde você quer chegar. Aí, Matheus, você pergunta assim pra mim, poxa, mas como que foi todo esse processo? É um processo árduo. Se eu puder resumir, eu vou falar assim pra você, nunca pare de buscar autoconhecimento. Não é algo que se para. O autoconhecimento, na verdade, é necessário por toda uma vida. E conforme você vai evoluindo, você já vai abrindo portas, você vai mudando seu comportamento. Porque no meio que você tá, por exemplo, no meio de águia, né? Como que você vai se comportar? Como uma águia. Agora, se você está no meio de pessoas que são tímidas, qual é o seu comportamento? O comportamento mais tímido. Porque o modelo do ambiente que você vive te modela. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, no meu temperamento, na minha natureza, tá? Falando um pouco sobre temperamento aqui. Eu sou um cara paciente. Eu sou um cara calmo. Eu gosto de tranquilidade, gosto de ouvir muito, gosto de falar pouco. Minha natureza. Agora, quando eu chego num ambiente que é agressivo, agressivo em que ponto? Eu tenho que conversar, eu tenho que trocar ideia, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que romper alguma barreira, eu tenho que ativar minha dominância. Entendeu? Então eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que ter extroversão, brincar, quebrar aquele gelo, entendeu? Para as pessoas se sentirem bem comigo. Eu consegui quebrar essa barreira e estar ali. Como que eu aprendi isso? Eu aprendi olhando para as pessoas, vendo as pessoas e modelando nelas. Não só na teoria. Estude, é muito bom, gente, mas teoria sem prática não vale para nada. É só obesidade intelectual, né? Só se está carregando um peso ali, você não desenvolve, não libera para as outras pessoas e as pessoas também não crescem. Então, quando eu comecei a perceber que isso era fato, isso era um fato, eu falei, não, peraí, deixa eu mudar. Então, eu tenho que mudar o quê? Mudando de ambiente, acessando lugares que eu não acessei, para que eu possa ouvir mais essas pessoas, mas também eu quero conviver com essas pessoas. Porque, Matheus, vou te falar uma coisa que é uma chave para a vida. Você pode muito bem enxergar uma pessoa de longe, mas quando você entra no ambiente daquela pessoa que você admira para conviver com ela e aprender com ela, vai ser desafiador. Mas você vai crescer como nunca antes. Gente, então anotem isso. Estar no ambiente certo, no momento certo, com as pessoas certas, Sim. Estar conectados com ela. Porque isso, você estando no ambiente certo, com as pessoas certas, a sua visão vai ser certa e as suas decisões, consequentemente, vai ser apenas uma consequência, as suas decisões serem certas, corretas também para o seu futuro. Eu vejo que o grande problema das pessoas, muitas das vezes, é compartilhar um sonho ou o seu objetivo, aquilo que almeja, com pessoas erradas. Se você, por exemplo, compartilhar algo que você conquistou com águia, ele vai falar assim, calma, é só o começo.
Tem muita coisa para conquistar. É isso aí. Agora você fala com pessoas que não estão na mesma visão ou no mesmo propósito, vai dizer cuidado, hein, porque quanto mais você sobe, maior é a queda. Isso. Então, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você anda, que você está conectado, porque muitas vezes você pode não estar errado, mas é simplesmente as pessoas que você tem se comunicado, que você tem compartilhado, têm sido as pessoas erradas. Por isso que a águia anda com águia. Então, esteja inserido no ambiente certo e com as pessoas certas, porque o resultado vai ser apenas uma consequência. Exatamente. E uma coisa importante dizer aqui, né, para entender esse paradoxo, né, que é um desafio, tá? Não confunda, tá? Mentor como um só na sua vida. Você vai ter vários mentores na sua vida, Matheus. Vários. Eu tenho, por exemplo, mentores que são da divisão ministerial. Eu olho para aquele pastor, para aquele líder ministerial, performo nele. Entendeu? Agora ele não é o meu mentor na área financeira. Não é. Ah, mas pode ser os dois? Pode, se ele for um especialista, ok, não é isso. Sim. Mas normalmente eu vou ter um mentor voltado à área financeira. Eu tenho um mentor, por exemplo, familiar. Eu olho para hoje tem uma pessoa que eu olho para ele, ele modela na família. Então eu olho muito para aprender a forma que ele administra ali a família dele. Outro eu aprendo como que ele administra os negócios dele. O outro eu aprendo na oratória, como falar, como ser uma pessoa cativante, influente. Você entende? Sim. Então, quando você começa a olhar, você, na verdade, tem que ter aí muito direcionado os mentores da sua vida. Mas, repito, mentores que venceram, que chegaram no lugar que você quer chegar. E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, pode ter essa confusão. Você chega no seu mentor ali, de divisão, por exemplo, familiar, e você fala assim, olha, eu tô com um projeto, eu cheguei em tal lugar, vou investir tanto. Ele vai virar para você assim, não, Matheus, vai mais devagar. Mas por quê? Não é uma crítica a ele, é a visão dele. Ele Sim. tem a visão financeira que você quer? Não. Não. Ele tem a familiar e muito boa. Quando você quer chegar num cara de visão financeira, vá nele. Ele vai te dar os caminhos, vai te dar os códigos, e aí você vai entender muito melhor. Então é uma coisa que a gente não pode confundir, a gente tem que deixar isso muito claro. É ter mentores e pedir conselhos para a pessoa certa, pessoa que tem autoridade naquele assunto, que ela passou e venceu aquilo. Exatamente. Agora, pastor, acho que a dúvida da maioria das pessoas que estão assistindo aqui é como que as pessoas podem liderar pelo comportamento. Por exemplo, tem muitas pessoas, muitos líderes que falam algo, mas quando você vê na prática é totalmente diferente. Sim. Ou seja, não tem congruência naquilo que fala e faz. Agora, como que você tem autoridade moral naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo e liderando pelo comportamento e pelo exemplo e não só apenas com palavras? Sim. Eu acho que exemplo, quando você fala em liderança comportamental, é tudo. Então, não é só o que você fala, é como você, de fato, se mostra para os seus liderados. Para mim faz todo sentido isso, porque dos líderes que mais me modelaram e modelam até hoje, eu não olho só para o que ele fala. Porque às vezes ele tem uma oratória fantástica, tem um conhecimento fantástico, mas se ele não repete, de fato não replica aquilo que ele fala, não adianta. Para mim, são só mais palavras. Então eu acho assim, que para ser exemplo tem que ser prático. Para ser exemplo tem que viver o dia a dia. Mas mais do que isso, tem que atrair o seu time para viver isso também. Só que aí, Matheus, aí tá um segredo de bastidor, tá? As pessoas olham para os lugares de performance e falam assim, poxa, quero estar ali, eu quero conviver ali com aquela pessoa. Ok, quando você entrar no backstage desses lugares, você vai ser muito mais desafiado do que você imaginava. Porque, veja só, o que faz sentido no mentor? Um mentor, de fato, ele dá exemplo, as palavras dele faz sentido, mas mais do que isso, tem hora que ele fala coisa que não faz sentido nenhum. Mas sabe por que não faz sentido nenhum? Porque você não viveu o que ele viveu. Só que aí, você vai acreditar nele? Você topa? Porque ele vai falar assim, ó, faça isso aqui, que vai dar certo. Eu falo, não, isso é loucura. Eu nunca fiz. Não, você não fez. Mas ele fez. E ele já chegou lá. E ele agora está te instigando num momento até difícil para mostrar para você que quando você passar por aquele momento, aquele desafio que ele está te propondo, você vai ser outra pessoa. Só que quando você chega no ambiente, você é colocado a esse desafio, muitos desistem. Muitos voltam atrás. E não conseguem alcançar o que já estava preparado para ele. Estava poucos metros. Mas é um passo e decidiu voltar. Aí o que é esse passo? Poxa, esse passo tem a ver com coragem. A gente tem que ser corajoso, você tem que ser arrojado na vida. Não adianta ficar esperando que as pessoas vão te abraçar e te colocar no meio, não. Você tem que ser arrojado. Aí você tem que usar
os princípios da sabedoria, você tem que ter fé. Acreditar, não, pô, tô aqui, vou mais uma vez, me desafio mais uma vez, eu acredito mais uma vez. Mas mais do que isso, você tem que ter contextualização. Você tem que saber que aquele meio que você está chegando ali tem uma oportunidade. Então, acredita nisso, vai até o fim, prossegue nisso, não volta atrás. Né? Não desista, Não continue, persista, insista, que isso você aí. pode estar um passo daquilo, na verdade, que você está almejando. E muitas pessoas talvez não se desafiam tanto porque querem ficar na zona de conforto. Porque talvez dar um passo, tomar uma decisão, ela não sabe o que pode vir, ela não sabe o que vai acontecer depois. Isso, na verdade, um medo tem sido algo paralisador. Mas como o senhor falou, tem que ter coragem. Tem que ter Tem que ter coragem para assumir um desafio, tem que ter coragem para vencer, tem que ter coragem para falar, tem que ter coragem para se posicionar. Então tudo começa a partir da coragem. Sim. Agora, pastor, o senhor falou sobre mentores, conexões, portas. Como que a gente consegue abrir essas portas, se conectar com pessoas e mais do que isso? Porque muitas das vezes as pessoas conseguem se conectar, mas o mais difícil é se manter. Porque você pode até chegar em pessoas, você pode até chegar no sucesso, mas como que você vai se manter lá? Então, Matheus, manter-se num lugar desafiador é estar preparado todos os dias para ser desafiado. Você vai ser desafiado todos os dias. É o que eu falei há pouco. Se você chega, tá? Você tem exemplo, então você tem um comportamento exemplar. As pessoas chegam em você e falam, poxa, Matheus é educado, Matheus tem postura, tem uma comunicação visual muito boa, sabe falar, comunicação também, né, verbal, oratória perfeita, tem ali um conhecimento também de saber lidar com as pessoas. Poxa, ele traça um perfil que a gente quer. Ok, você começa a ter acesso. Você não percebe, tá? Eu tô falando para você que tá querendo se inserir, porque você vai entender isso. Você não tá percebendo, mas você tá sendo inserido naquele meio porque você corresponde a uma expectativa. Então, a primeira coisa para você entrar num ambiente, entenda ele e o que ele requer de uma pessoa que quer entrar ali dentro. Então, por exemplo, você vai entrar num escritório de comunicação. Se você não falar bem, vai entrar? Não. Não só comunicação verbal. Se você não se vestir bem, vai entrar? Não. Se você não fizer um bom perfil, uma boa fotografia, vai entrar? Não. Não vai. Se você não souber redigir, não souber escrever bem, ou seja, você não tiver uma boa oratória, você não entra. Então, primeira coisa, observe o ambiente e se prepare para entender as expectativas daquele ambiente. Observou, traçou aquilo ali, você tem a oportunidade de entrar. Mas isso tudo o quê? É um comportamento. Veja só, você entendeu qual é o comportamento que te coloca naquele lugar. Então, é a liderança comportamental. Você está além de um líder que está vendo você pelo comportamento, mas você também está se comportando como o meio exige. Ok, fez tudo isso? Dificilmente você não vai entrar. Outra coisa, falo isso assim até a título de não falar com tanta felicidade, mas infelizmente hoje se exige pouco para as pessoas entrarem nos lugares. Já se exigiu muito mais. Se você fizer tudo muito bem feito hoje, saber se comportar, saber, como eu falei agora há pouco, ter uma boa comunicação, você vai ter oportunidade. Mas aí, Matheus, que é o engano que você falou bem. Eu consegui, tá, parece que minha vida então fechou. Tá tudo certo. Não. Aí vem o maior desafio. Porque uma vez que você entra nos lugares, se manter vai ser o grande desafio. Por quê? Quando você entra no lugar, você vai ser desafiado constantemente. E uma coisa que ninguém se lembra. Pô, se eu entrei num lugar que eu quero me desenvolver, eu vou ser colocado a desafios que muitas vezes eu nunca enfrentei. É ser confrontado. Confrontado. Só que você não é confrontado, outro engano também das pessoas, só na questão técnica. Ah, mas eu não sei fazer aquilo lá, vão me tirar do time. Não. Porque muitas vezes você não sabe tecnicamente corresponder, mas você se esforça, a pessoa vê dedicação, vai te dar oportunidade. Sabe qual que é o maior desafio de permanecer? É o emocional. Quando uma pessoa vira para você, não. Você pensou que a tua oportunidade não é agora. Ou não gostei do que você fez. E às vezes a pessoa pode repetir 1, 2, 3, 4 vezes, até ela ver que você vai dar o seu melhor. São esses tipos, né, de exigências que muitas vezes nos faz também nos perder. Outra dificuldade de se manter num lugar, e eu já vou falando aí para você entender como que você está vencendo isso, né? É você, por exemplo, entender a dificuldade de lidar com pessoas que são muito boas no que fazem. As pessoas que são boas no que fazem são exigentes. Então ela vai exigir de você também o mesmo grau de perfeição, de dedicação àquilo que está sendo feito ali. Por quê? Senão aquele ambiente não se mantém naquela qualidade, naquela entrega, naquela performance.
Faz sentido? Sim, claro. Então, se você não fizer isso, se você não tiver adequado esse meio e a esses desafios, você não consegue perseverar. Você, infelizmente, tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? É mais ou menos aquela história da mulher de Ló. Ela tinha uma oportunidade à frente. Ela tinha uma palavra, Mateus. E a palavra, a orientação foi só uma só. Sai daqui e não olha mais para trás. Porque se você olhar para trás, você vai se prender àquele passado, e aquele passado vai te paralisar. Ela vira uma estátua de sal. Ela literalmente é paralisada. O que eu faço paradoxo aqui? Tem muitas pessoas que já eram para estar vivendo em outras terras, em outros ambientes, em outros lugares, convivendo com outras pessoas e tendo outras experiências, mas estão paralisados lá, no passado. Ficam paralisadas, olhando para trás, enquanto na verdade nós temos que olhar para o para-brisa, não para os dois retrovisores, né? Não. Porque é muito maior o para-brisa do que o retrovisor, então a gente tem que olhar para frente. Interessante, pastor, que quando nós estamos inseridos nesse ambiente, nós vamos lidar com pessoas que estão abaixo de nós, no mesmo nível e acima de nós. Exato. E isso vai nos gerar o quê? Eu preciso melhorar. Isso vai gerar uma proatividade na pessoa dizendo, eu preciso crescer, eu preciso me posicionar. Só que também estar com pessoas gera alguns conflitos, porque nós sabemos que onde tem pessoas existem divergências de pensamentos, de ideias. Como que o Senhor administra essas emoções? Mas antes do Senhor responder isso, gostaria de agradecer a 28, que é a produtora que está gravando, na verdade, esse episódio com essa alta qualidade de som, de imagem para você. Então, para você que é empresário, você que tem um projeto, que precisa fazer um vídeo institucional, eu recomendo 100%. Eles são bons no que fazem, são eficazes. Então, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que o seu trabalho será de excelência. Pastor, então como que o Senhor administra essas emoções de estar com pessoas? Para mim, a chave é autoconhecimento, tá? Se você não sabe quem você é uma frase famosa, né? Ou se você também não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Eita, muito forte. Qualquer caminho serve. E se você não sabe quem você é, facilmente você vai ser manipulado pelas suas emoções, tá? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem de se envolver com pessoas ou vencer qualquer desafio interpessoal, na verdade, é primeiro se conhecer. Quem é o Fernando? O Fernando tem habilidades? Tem. O que ele vai contribuir para esse meio? Pô, de repente com a comunicação, com a liderança dele, legal. Aonde que ele quer chegar? Ele quer chegar nessa performance, quer alcançar tal meta. Ok, tá claro isso? Vamos para cima. Não está claro isso, você começa a ter problemas. Porque você começa a se comparar com as pessoas. Você começa a olhar para as pessoas e fala, poxa, mas o outro está performando mais do que eu, e agora? Nossa, vai dar ruim, eu não vou conseguir. Ou a pessoa chega e fala assim, poxa, mas você não faz nada certo, você não consegue. Mas se você sabe quem você é, você vai falar assim, não, eu não fiz agora, mas eu vou fazer. Ou você vai falar assim, olha, eu não estou fazendo porque eu não estou no lugar certo, mas me coloca aqui que eu faço. Eu sei fazer, eu vou mostrar isso para você. Veja só, autoconhecimento. Eu entendo quem eu sou. E eu entendo, por exemplo, que eu posso estar num time de águia contigo, Matheus. Você é muito bom no que você faz. Você performa muito bem. Isso não me atrapalha. Do contrário, eu olho para você, eu aprendo com você. Isso me motiva. Isso me desafia. Eu me torno melhor. Entendeu a diferença? Sim. Então você tem que saber entrar no ambiente sabendo quem você é. Poxa, mas Fernando, às vezes eu não sei quem eu sou ainda tão bem. Eu também tenho que crescer. Ok, mas você tem que saber o mínimo. O quê? Entender aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, quais são os potenciais que você tem aí, que você já pode contribuir, entregar para as pessoas. Até tem uma coisa que as pessoas esquecem. E eu quero falar isso com liberdade aqui para tocar no coração seu mesmo. Você tem um potencial para mudar a vida das pessoas. E isso você recebeu por uma centelha divina. Foi colocado em você. E aí eu vou falar do ponto de vista mesmo de um dos pilares para a minha liderança comportamental, que é o princípio milenar. Não tem ser nesse mundo que foi criado sem um propósito de mudar a vida das pessoas. Não tem. Nossa. Não existe. Se você está nessa terra é porque você tem um propósito muito claro de um Deus que te escolheu para fazer o que você tem que fazer. Então, aprimore o seu comportamento, se desafie. Mas acredite que você vai mudar a vida de muitas pessoas quando você descobrir de fato qual é o seu propósito. Ah, Fernando, mas eu descubro isso rápido? Não, é uma estrada. Por isso que o que importa não é o resultado final, é o que você aprende no caminho e desfruta do caminho. Nossa. Olha só, Matheus, eu estou aqui hoje contigo desfrutando do caminho.
Eu estou podendo compartilhar experiências da minha vida que vai atingir muitos jovens, muitas pessoas. Mas por quê? Eu estou usufruindo. Eu não estou preocupado só lá. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei. Tá? Eu sei. E muitas vezes eu tenho surpresas ainda do onde eu vou chegar, porque Deus ainda faz mais que isso. Sim. Ele te surpreende. Os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Infinitamente maiores. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu já estou mudando a vida das pessoas e vou mudar muito mais. Glória a Deus. É isso. Então, não precisa preocupar. Ah, mas o fulano é muito bom naquilo. O ciclano é muito bom naquilo. O Beltrano é, pô, legal. Que time é esse, hein? Vamos pra cima. Isso é muito importante e necessário que o senhor falou. É autoconhecimento. Eu me conheço e porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e sabendo quem eu sou, eu descubro as habilidades que já estão dentro de mim, que já foram colocadas em mim. Exato. E eu só potencializo, aprimoro através do quê? De treinamento, de estar no ambiente certo, com pessoas certas. Então, eu acho que o grande erro das pessoas, esse o senhor concorda comigo, não na verdade, é achar aquilo que não é o propósito dela fazer. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma habilidade, só que eu vejo que a outra pessoa tem sucesso em outra área. Então, Sim. porque ela teve sucesso, isso vem na mentalidade que eu só vou ter sucesso que aquela pessoa tem se eu for naquela área. Enquanto, na verdade, nós não temos que olhar para o que nos falta, mas sim o que nós temos e o que nós podemos potencializar com isso que já foi introjetado em nós, né? Exatamente. Primeiro ponto, descubra as suas habilidades. Como que eu descubro isso? Com um bom mentor. Tá? Com uma pessoa que já teve performance, entendeu e venceu as etapas da vida dele, os problemas dele. Ele vai saber te guiar, tá? Espelhe-se, modele-se, porque isso é um desafio. Agora, primeiro ponto é descobrir o potencial que você tem. E eu repito, além de você descobrir o potencial que você tem, você descobrindo, você vai mudar a vida das pessoas. E veja só, não faz sentido nenhum você trilhar um caminho sem mudar as pessoas. Na verdade, tudo que você tem não foi para você. Sempre foi te dado para você compartilhar. Sempre foi dado para você multiplicar. Então, quando eu estou muito preocupado comigo, realmente, psicologicamente, vou falar aqui, você vai ter uma dificuldade muito grande. Porque você vai sempre achar que o outro está entregando mais do que você, está fazendo melhor que você, e não é essa a questão. A questão é que você precisa descobrir realmente o seu propósito. E você tem um propósito muito grande de entregar. Gente, tá sendo uma mentoria aqui. Então eu quero agradecer a você que está assistindo. Gente, pega esse link, compartilha, deixa aqui também nos comentários uma frase que fez muito sentido, o que tá fazendo muito sentido para você, que eu tenho certeza que eu vou estar lendo depois, vou estar respondendo também. Pastor, agora, se o senhor puder dar 3 dicas para as pessoas que estão assistindo esse episódio se identificarem dizendo, eu preciso liderar, eu preciso colocar para fora aquilo que na verdade já está dentro de mim. 3 dicas para as pessoas que querem liderar, um verdadeiro líder pelo exemplo e pelo comportamento. Primeira dica procure ambientes desafiadores, tá? Não fique onde você está. Se você está insatisfeito onde você está, primeira dica, está no lugar errado. Então comece a alçar voos maiores. Vá para ambientes que te desafiem. Ambientes que te modelem para ser uma pessoa melhor. Ah, mas Fernando, como que eu vou achar isso? Entenda onde você quer chegar. Já sabe? Por isso que eu falei de autoconhecimento aqui. Aonde você quer chegar? Ah, eu quero chegar em tal lugar. Tá, qual é o ambiente que vai te modelar? É aquele, mas ali vai ser difícil. Ok. Melhor, difícil, troca a palavra difícil, coloca desafiador. Melhor desafiador do que você ficar parado. Quando você se desafia, você muda. Então, primeira dica, vá para ambientes desafiadores. Segundo, estude pessoas. Estude. Só que antes de você estudar as pessoas, se conheça. Então você só vai avançar com as pessoas quando você se conhecer. Mas estude, se dedique às pessoas. Procure conhecer melhor as pessoas. Porque, Mateus, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender o quanto que é importante a gente amar, compreender, se colocar no lugar das pessoas. Porque, veja só, não adianta eu ser um líder se eu não desenvolvo pessoas, eu não sou líder. Porque eu não sou nem líder de mim mesmo. Se eu não consigo me liderar, eu não lidero as minhas emoções, como que eu vou liderar os outros? Não faz sentido. Não tem como. Não tem como. Então, se coloque em ambientes desafiadores. Estude pessoas. Estude pessoas. Mas mais do que isso, o terceiro ponto. Defina a sua visão. Quem é você? Onde você quer chegar? Você precisa ter isso muito claro. Então, se eu posso deixar 3 dicas, seriam essas. Tá? Vou fazer do inverso. Defina a sua visão. Conheça pessoas. Se preocupe em estudar as pessoas e crescer nisso. E se coloque em ambientes desafiadores. Um líder que lidera pelo comportamento,
ele se desenvolveu nisso. Ele sempre teve uma visão muito clara, ele sempre se dedicou muito às pessoas e ele sempre teve em ambientes desafiadores para crescer. Quando ele entende isso, ele consegue performar e mais do que isso, ele cresce, performa, mas todo mundo que está à volta dele começa a modelar porque é contagiado pela liderança. Então, gente, ó, defina a visão. Depois que você definiu a visão, trace planos estratégicos para você atingir na onde você quer chegar. Exato. E não dê desculpas. Não olhe para o que falta para você hoje, mas olhe para o que você já tem e use aquilo que você tem. Porque talvez você olhe, mas aquela pessoa conseguiu chegar em tal nível porque ela tem condições. Não, você pode, você consegue, você é capaz. Então defina a sua visão, faça planos estratégicos e pague o preço necessário. O interessante é que ninguém nasce líder, mas você treina, você vai se desenvolvendo, você vai adquirindo experiências, maturidade, conhecimento, para quando você chegar o tempo de liderar, de resolver problemas, de administrar pessoas, você está pronto e preparado para aquilo. Então defina sua visão, faça planos estratégicos e não basta somente você ter essa ideia, é necessário colocar em prática, porque senão só vai ficar no papel, isso vai ser só um sonho que não vai se realizar. Então, um pouquinho que o pastor falou, foi muito bom. Amém. Agora, pra gente estar encerrando esse episódio, pastor, um conselho que você daria para uma pessoa. Mateus, esse conselho eu pagaria tudo que eu tinha hoje para receber, que curtaria, que eu erraria menos. O que você pode dar de conselho pra gente hoje nesse episódio? Eu gosto muito de estudar temas voltados à psicologia, né? E a psicologia, acho que ela é necessária para todos. Acho que todo mundo deveria investir nisso, no sentido de buscar o autoconhecimento, né? A psicologia te dá novas oportunidades. Então, se eu puder tocar num tema que me mudou a minha forma de enxergar o mundo e de alcançar o que eu alcancei, é você ter coragem, acreditar naquilo que você tem nas suas mãos, tá? Tem muita gente parada, não é porque não tem potencial, é porque não se atreveu. Então tenha bravura, tenha coragem, ousadia, se dedique. Aí podem te falar assim, poxa vida, mas ninguém tá me dando atenção. Mas ainda eu não sou ninguém. Ok, é porque você primeiro não acreditou em você. Quando você tem a bravura, a coragem, a confiança, a certeza de ser ousado naquilo que está nas tuas mãos, pode ser até pequeno para você, mas você não tem noção do quanto que vai ser grande para aquele que ainda não recebeu o que você já tem. Então, se eu posso te dar um conselho, guarde isso, tenha coragem. Tá sentado ouvindo esse vídeo? Se levanta. Tá desanimado? Guerreia com você mesmo, mas não para. Por quê? Eu vou dizer para você que o maior impeditivo de você alcançar o que você alcançou até agora foi você mesmo. É você que está se travando. Quando você tem a coragem, você tem a bravura de se levantar e se desafiar, tudo que está à sua volta começa a conspirar ao seu favor. E ainda que não conspire, você tem ferramentas para vencer isso. Você tem a fé, você vai ter amigos, você vai ter Deus te ajudando, você vai ter família te ajudando, você vai ter amigos verdadeiros que vão te apoiar, você vai ter um meio que vai te apoiar para você não desistir. Tenha certeza disso. Nossa. Então, gente, que aula, que mentoria que nós temos tendo hoje aqui. Então é isso, faça dar certo. É lógico que no decorrer da caminhada vão ter obstáculos, vão ter desafios. Muito. Em alguns momentos você vai pensar em desistir, em parar, como já aconteceu comigo várias vezes. Mas o importante é você decidir e dizer, eu vou fazer dar certo até dar certo. Então, traça um plano, faça isso. Esse conselho, coloque em prática, como nós falamos, senão vai ser apenas uma informação. Mas se você colocar em prática, eu tenho certeza que os frutos irão vir e você crescerá. As pessoas olharão para você diferente. As pessoas vão ver a diferença naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está se comportando. Porque é isso, a partir do momento em que você decide se levantar, decide fazer acontecer, as pessoas que estão ao seu redor são alcançadas através do conhecimento que você adquire para transbordar. E tudo aquilo que você tem hoje, não fique só em você. Porque nós não somos caixa d'água, como o pastor Jairo disse. Nós temos que transbordar aquilo que nós temos. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu tenho certeza que você aprendeu. Eu aprendi muito com o pastor. Então, pegue esse link.
copie, envie para várias pessoas que precisam desse conteúdo. Pessoas que dizem, Matheus, eu sei que aquela pessoa precisa para romper, para acessar o próximo nível, para chegar no objetivo, a visão que ela tem, o planejamento que ela já tem. Então compartilha com essa pessoa, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curte, nos siga no Instagram, @LifeCastOficial, que eu tenho certeza que os conteúdos que nós estamos transmitindo para você agregarão conhecimento, onde você expandirá a sua visão para o novo tempo que vai se iniciar. Então eu quero agradecer a você, deixa aqui nos comentários em uma frase o resumo de que você aprendeu hoje, tá bom? Também quero agradecer pro pastor Fernando, muito obrigado, é uma honra receber o senhor aqui, aprendi muito, tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aprendeu também, então gratidão pela sua vida, pela sua entrega e por transbordar sobre nós. Muito obrigado, tá bom? Imagina, Matheus, a minha gratidão também, honra estar contigo aqui. Gente, esse foi o episódio de hoje, aguardo você no próximo e muito obrigado.